Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Elias veio 3 vezes, todo mundo concorda. E ninguém acha que é reencarnação. Mas Elias vir uma 4ª vez, ninguém concorda. E acusam os que creem nisso de reencarnação. Dá para entender? Quando Eliseu golpeou as águas do rio Jordão com a capa de Elias e as águas se abriram e ele atravessou, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E ninguém cria que era reencarnação. Claro, porque estava se referindo ao espírito profético que estava sobre Elias. Quando Jesus disse: se querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Nenhuma denominação da terra acusa Jesus de crer na reencarnação. Claro, todo mundo entende que era o espírito profético que estava em Elias, veio para Eliseu e agora está numa 3ª fase em João Batista. Mas se alguém disser que a virtude, o espírito de Elias estava em William Branham, opa, reencarnação, doutrina diabólica. Mas a promessa do Elias de Malaquias 4, verso 5, não é a promessa de um Elias para vir preparar o caminho do Senhor, mas a promessa de um Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor veio na ocasião em que João Batista trouxe sua mensagem? Este dia citado em Tessalonicenses 5, verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A pergunta que eu faço é se este dia aconteceu na ocasião que João Batista veio ou alguns anos depois de sua mensagem. Esta é a pergunta que faço. Este dia do Senhor de 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Isso aconteceu na ocasião que João Batista trouxe sua mensagem, ou alguns anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, 200 anos depois? Diga-me. Este dia, Malaquias 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. A pergunta que eu faço é se isto aqui aconteceu depois ou na época contemporânea à mensagem de João Batista. Se João Batista é este Elias de Malaquias 4, verso 5, a Bíblia se enganou, porque este dia ainda não veio. Das duas, uma: ou este Elias ainda está por vir, ou a Bíblia falhou. Mas este é o dia que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Esse versículo trata apenas com Israel? Nenhum profeta das Escrituras veio apenas para uma nação. Embora as outras nações, não crendo neste profeta, mesmo assim querendo ou não, Deus enviou eles como profetas para as nações. Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Não de uma nação, não apenas de Israel, mas das nações.
Portanto, este Elias de Malaquias 4, verso 5, ele não veio no tempo de Jesus, ele não veio no tempo de João Batista, ele vem antes do grande dia terrível do Senhor, quando pensarem que a paz e segurança haverá repentina destruição. O dia em que as potências do céu serão abaladas e os elementos se fundirão. O dia em que não ficará nem raiz nem ramo. E este profeta de Malaquias 4 não é apenas para Israel. É um profeta para as nações, para o mundo. Mas ele é para Israel também? Sim, é um profeta para o mundo todo. Porque este profeta de Malaquias 4, verso 5, não é Brana, mas é a virtude de Elias. Essa virtude de Elias é que é o profeta de Malaquias 4, verso 5. Brana foi apenas o mensageiro que esta virtude usou para trazê-la para os gentios. Porém, haverá outro mensageiro para que esta mesma virtude, para que esse mesmo profeta de Malaquias 4, verso 5, se manifeste para os judeus. Portanto, o mensageiro Brana foi para os gentios, mas a virtude de Elias de Malaquias 4, verso 5, é para o mundo inteiro. Você que não conhece as Escrituras, aplica Malaquias 4, verso 5 a João Batista. Mas vamos perguntar para ele, para Jesus, que conhece as Escrituras. Jesus, João Batista é o de Malaquias 4, verso 5? Lucas 7, 27. Não. João Batista, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ah, Jesus, mas é porque as denominações estão dizendo que João Batista é aquele de Malaquias 4, verso 5, onde diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não, não, não. Este é aquele que está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face. Malaquias 3. Por que não é o de Malaquias 4, verso 5? Porque o grande dia terrível do Senhor ainda não veio. Em Mateus 17, a partir do verso 11, Jesus fala desta virtude de Elias nos mesmos termos que eu estou falando neste vídeo. Neste versículo, Jesus esquece os mensageiros e começa a falar na virtude que é uma só. Até João Batista temos 3 mensageiros: Elias, o tisbita, Eliseu e João Batista. Mas a virtude é a mesma. Aqui Jesus está falando da virtude, não dos mensageiros. Verso 11, Jesus diz: respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá, futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. Aqui Jesus está falando da virtude de Elias que virá em Malaquias 4, verso 5, antes do grande dia do Senhor, restaurar todas as coisas. Não está falando da virtude em João Batista, porque João Batista não veio restaurar nada. João Batista veio preparar vereda no ermo, vereda onde não tinha. Restauração fala de algo que já existia e foi arruinado com o tempo. No original grego, o verso 11, a palavra restaurará, tem este significado aí: restabelecer para o seu estado anterior. Raciocina comigo. João Batista ia restabelecer o povo de volta ao judaísmo? Jesus estava querendo tirar o povo do judaísmo, não restabelecer, voltar ao antigo judaísmo. Pois se o Elias restaurador, restabelecedor, é João Batista, ele teria que restabelecer o povo de volta ao judaísmo, de volta à lei de Moisés.
E nós encontramos que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Começa uma nova história. João Batista não veio para restaurar o judaísmo, mas veio para começar o cristianismo. Abrir vereda para o cristianismo. Preparar o caminho para o cristianismo. E o cristianismo não precisava de restauração, o cristianismo estava começando. O cristianismo precisa de restauração agora, em que os púlpitos das igrejas estão cheios de mulheres pregadoras vestidas com roupas semelhantes a homens, adorando uma suposta divindade de 3 pessoas. Agora sim, a virtude de Elias tem a incumbência de restauração. Mas no tempo de João Batista, a virtude de Elias tinha a incumbência de abrir caminhos onde não tinha. A confusão que as pessoas fazem é porque no verso 11, Jesus está se referindo na virtude de Elias que virá para restaurar. De repente ele diz, mas Elias já veio. No verso 12, ele está falando da mesma virtude, porém mensageiros diferentes. Em outras palavras, de fato Elias virá para restaurar este evangelho. Mas Elias também já veio para preparar o caminho do Senhor, e foi João Batista. Veja a missão da virtude de Elias em João Batista. Esta virtude ia converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, ou seja, tirá-los do judaísmo e trazê-los para Cristo. Pois Deus estava farto da religião judaica. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, a virtude de Elias, usando este mensageiro João, viria adiante de Jesus Cristo para quê? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar um povo bem disposto. Toda vez que Jesus ou os profetas se referiram a João Batista, sempre sua missão era preparar, não restaurar. Isaías 40, verso 3, se refere a João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, construí no ermo vereda ao nosso Deus. Malaquias capítulo 3, eis que envio o meu anjo diante da tua face, prepare o caminho do Senhor. Lucas 1,17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas quando fala em Elias para restaurar, Jesus coloca no futuro. De fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando diz, se querem dar crédito, este é aquele de quem está escrito, se referindo a João Batista. Ele não diz, e se querem dar crédito, este é aquele de quem está escrito, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus nunca fala isto. Ele diz, este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio o meu anjo diante da tua face. Preparai o caminho do Senhor, construí veredas onde não tem. Era o início. João Batista é o Gênesis. E o Elias de Malaquias 4 é o Apocalipse, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.